Programa Agenda Médica. Oferecimento oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. Laboratório Sabin PhD. Itepac. Landgraf Odontologia Premier. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras. Clínica Sainte Santé. Medprev, saúde para toda a família. Bom dia! E o nosso programa Agenda Médica do primeiro domingo de dezembro tá cheio de dicas boas para você, telespectador. O Dr. Lucas Leite, que é psiquiatra, fala um pouquinho pra gente sobre ansiedade e principalmente nesse período de final de ano. E o Manuel Miranda, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde aqui do Tocantins, faz uma retrospectiva do ano de 2018 e conta um pouquinho dos projetos para o ano de 2019. E mais, o Dr. Antônio de Deus, que é otorrinolaringologista, fala um pouquinho pra gente dos cuidados que nós devemos ter com os nossos ouvidos para não prejudicar e perder a audição. E no nosso quadro Saúde Bucal, a doutora Vívia Sestari, que é cirurgião dentista, fala sobre halitose. Portanto, fique comigo e confira que o nosso programa Agenda Médica só está começando. E vamos iniciar o nosso programa Agenda Médica falando sobre ansiedade. O ano tá aí quase acabando e a gente sabe que nesse período, confraternizações, festa de Natal, a galera fica muito ansiosa, chegando também as férias, vai viajar, então vira uma bagunça. E quem vai falar com a gente sobre ansiedade nessa manhã de domingo é o Dr. Lucas Leite, ele é psiquiatra e tá aqui agora conosco. Dr. Lucas, bom dia. Bom dia, tudo bem, Mayara? Tudo bom. Doutor Lucas, ansiedade é algo que está em alta. Para todo lado, todo momento, a gente vê o pessoal ansioso. E chega esse final do ano, essa ansiedade, ela fica mais acentuada? Sim, é bastante comum agora essa época nos consultórios, sempre lotados, em relação sobre a reta final, né, do ano, tentar reparar ali o que não conseguiu. E o que eu falo muito para os pacientes é que é necessário a questão de traçar novos objetivos, que nós não podemos ter e colocar na mente que o que nós não conseguimos, aquilo ali vai virar uma tristeza, uma frustração. Então, traços ansiosos todos nós temos. E os problemas, nossas frustrações, elas são feitas como um recomeço, num propósito de aprendizado. Se todos nós fizermos isso, com certeza 2019 vai ser bem melhor. Vai ser diferente, né? Doutor Lucas, como eu falei, tem as festas, confraternizações, férias, Natal. Esse período de confraternizações, de muita festa, acaba também trazendo uma ansiedade para essa situação, para esse momento? Sim. O que é o Natal? O Natal, o símbolo da árvore de Natal é a família. Hoje, atualmente, as famílias perderam aquela questão do costume de montar a árvore de Natal, aquela preguiça, né? Então, quando se pensa no Natal, muitos já vão, mas esse ano eu perdi um tio, um familiar, mas esquece que existem outros familiares. Então, assim como os adultos sentem, também tem as crianças. Aquela questão da criança ali que, por exemplo, uma questão bem interessante, que você vê que a criança é ansiosa pela espera do Papai Noel, que todo dia ela vai lá no pai, na mãe e fala, cadê o Papai Noel? Quem é o Papai Noel? E todo dia vai lá perguntando, e que a mãe, é interessante já esses comportamentos, observar que, olha, estou achando meu filho ansioso, estou achando meu filho muito preocupado. Qual é o principal sintoma numa criança? Digamos, criança que rói unha, que pergunta muito, que quer sempre o final de semana para jogar o futebol com o pai ou sair. Então, a ansiedade, ela está no nosso dia a dia. Nós temos que saber lidar com ela. E claro que se aquilo se transforma num transtorno, que é algo que está atrapalhando o teu dia a dia, a tua rotina, você precisa procurar ajuda médica. E para isso existe o médico psiquiatra.
é o médico, né, que especializa-se na questão da psiquiatria, que faz residência médica em psiquiatria. E no meu caso, além de eu ter feito essa residência médica, que são 3 anos em dedicação exclusiva, eu fiz uma subespecialidade na psiquiatria da infância e adolescência, coisa que aqui no Tocantins está crescendo muito, está em alta, que é a questão das crianças ansiosas. Existe sim depressão nas crianças, o déficit de atenção, o autismo, né? E, gente, para tudo isso, Mayara, tem tratamento. Então as pessoas acham que, eu estou ansioso, eu estou depressivo, meu Deus, não tenho mais o que fazer. A medicina avançou bastante. Existem estudos, existem medicamentos, não existe mais aquela história de dependência de medicação. É outra história, né? Outro Sim. momento. E muita gente, doutor Lucas, infelizmente, vou citar as crianças, porque a gente sabe e escuta muito quando a criança está com alguns sintomas de ansiedade, os pais ou quem está próximo que é adulto começa a falar é bobeira, quer chamar atenção. E nem sempre é isso, né? Exatamente. No consultório, eu recebo muitas questões de automutilações, a questão de tentativas de suicídio. Mas se pararmos para pensar, o que é uma tentativa de suicídio ou uma automutilação? Não é chamar atenção. E eu diria para os pais que o chamar atenção para que talvez os pais mudem a rotina. Os pais estão trabalhando demais, estão deixando as crianças e os adolescentes ter muito acesso à tecnologia, à questão de celular, dá atenção mais ao trabalho e esquece que tem filho e casamento. Então isso é importante, observar o filho, observar a criança, o marido, a esposa, aquela velha história de que a pessoa está muito ignorante, está muito irritada. Então, é acolher, é buscar tratamento. Em relação à insônia, doutor Lucas, ela tem algo a ver, assim, alguma ligação, na verdade, com a ansiedade ou com a depressão? Atualmente, um dos grandes erros e que percebe-se a questão da dependência de medicação. O que é a insônia? Ela tem como berço a questão de uma ansiedade ou uma depressão. Então, se eu não trato essa ansiedade ou essa depressão com o uso de antidepressivos, que o quê? Você não está tendo a neurotransmissão, que diríamos que a questão da serotonina no nosso cérebro, né, nas neurotransmissões, então ocorre esse déficit, com isso as pessoas ficam mais ansiosas e depressivas. Então, quando você escuta falar que você está tomando um remédio e não está dormindo direito, você precisa investigar. Será uma ansiedade? Será uma depressão? Então sim, elas duas estão diretamente relacionadas com a insônia. Doutor Lucas, eu queria então que você deixasse alguma dica para os nossos telespectadores, o que eles podem estar fazendo para evitar a ansiedade, se tem como a gente dar um EPA, né? Preciso me controlar, preciso ter uma atenção para isso aqui, eu não posso deixar me levar, eu consigo me controlar, então deixa eu tentar aqui. E também para esse ano de 2019, tentar ter ideias novas, ideias boas, para que tenha um ano mais leve. Olha, o interessante é a prática de exercício físico, uma boa reeducação alimentar e buscar a qualidade de vida, coisas que tragam o bem-estar, né? A saúde mental. Então, viu que aquilo ali não tá legal pro teu dia a dia, tá te fazendo ter, às vezes, a nossa insônia, né? Ou às vezes está muito ignorante, muito irritado, procurar ajuda. Para isso existe o médico psiquiatra, para isso existe a equipe da psicoterapia, a psicologia. Nós estudamos para isso, para ajudar as pessoas. Sobre 2019, que seja um ano de reeducações, de reajustes comportamentais e buscar ajuda sempre quando necessário. Ok, doutor Lucas, muito obrigada por estar com a gente. É sempre um prazer entrevistá-lo. Você sempre vem com tanta informação boa, tanta dica boa. Muito obrigada por estar com a gente mais uma vez. Obrigado, querida. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí que no próximo bloco eu tô de volta.
Você e sua família estão precisando de acesso fácil a consultas e exames? Então vem pro MedPrev. O cadastro é gratuito, você só paga quando usar e sempre com valores que cabem no seu bolso. Cuide da saúde da sua família de maneira inteligente. MedPrev, saúde para toda a família. Landgraf Odontologia Premier. Uma instituição em movimento. Este é o ITEPAC Porto do presente e do futuro. Atuando com foco e determinação para oferecer a melhor estrutura educacional possível para nossos estudantes. São 26 salas de aula com lousa interativa, salas de metodologia ativa, laboratórios de saúde e centros de treinamento, ampla e moderna biblioteca. Somos mais do que uma instituição de ensino. Somos parte de uma cidade do Tocantins. Somos parte do norte do Brasil e carregamos um pouco do coração de cada um de vocês. ITEPAC Porto. Com você em cada conquista. Oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Clínica Santi Santé. Aqui você encontra o que há de mais moderno em tratamentos médicos dermatológicos, rejuvenescimento e emagrecimento. Estamos na 204 Sul, antiga quadra 21. Clínica Santi Santé. É sempre tempo de se cuidar. 3322-0290. Estamos de volta e agora a gente vai falar com o Manuel Miranda. Ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Tocantins. Manuel, bom dia. Bom dia. Manuel, você que é parceiro nosso, no decorrer do ano, veio várias vezes contar um pouquinho do que o sindicato estava lutando, estava indo atrás para os direitos dos trabalhadores em saúde. Então eu queria que agora, no primeiro domingo de dezembro, você fizesse uma retrospectiva de tudo que foi o ano de 2018 para o sindicato. Bem, não foi fácil, né? É um ano, pensa num ano difícil, um ano de muita luta, mas muita perseverança dessa diretoria, desse grupo de trabalhadores que são unidos em prol de uma categoria muito forte que é a saúde, mas uma categoria que ultimamente tem sofrido muito, né? A iniciativa privada está difícil, nós temos um grupo uma tentativa agora da iniciativa privada de não querer fazer convenção, haja visto que até o momento nós não temos a convenção assinada, mas estamos lutando para ver se finaliza essa convenção, mas a dificuldade agora foi após a reforma trabalhista, ou seja, para os patrões é mais fácil manter a tentativa de fazer contrato individual direto com o trabalhador e com isso o trabalhador fica à mercê do patrão e ele não tem muita iniciativa porque a amarra dele é o emprego. Se apertar um pouquinho o patrão demite e contrata outro que é mais light. Então nós estamos num momento muito difícil. A tentativa do Congresso Nacional é diminuir o direito do trabalhador e diminuiu através da reforma trabalhista e por isso não está fácil. Para os servidores públicos, nós estamos vendo aí a dificuldade que está o Estado reclamando muito da dificuldade financeira que o Estado tem. E a gente sabe que está em dificuldade sim. Os governadores que se passaram não fizeram o dever de casa, não organizaram a casa, não diminuíram a máquina pública. A máquina pública está muito inchada com contratos, com cargos comissionados, secretarias demais. Um Estado desse não aguenta esse tanto de secretarias, esse tanto de órgão, que precisa dar uma diminuída, porque se não fizer isso, daqui a pouco não tem dinheiro para pagar o servidor e não tem dinheiro para prestar o serviço.
Eu espero que o governador atual, que acabou de ser reeleito, né, ao começar a partir de 1º de janeiro, ele possa realmente organizar e vir com a máquina mais enxuta e poder cumprir com as obrigações com os servidores, porque progressões não tivemos nada este ano. Database, nós acabamos de finalizar uma database com ele parcelada, ele cumpriu até o momento todas as parcelas direitinho, aplicou, nós estamos hoje em dia com a database, mas ele está devendo o retroativo de todo esse período, do ano de 2015, 2016, 2017 e agora 2018, porque ele começou a pagar só no mês de agosto, de setembro, e aí nisso ele está devendo já 6 parcelas de retroativo. Com essa database atrasada, nós estamos conclamando, convidando, convocando o trabalhador a procurar o Sintras, procurar o sindicato do qual ele é filiado, e nesse caso o Sintras, que detém hoje um grupo de quase 6 mil servidores que são filiados nossos, para poder a gente procurar a gente, para a gente fazer as ações individuais, para buscar o direito individual de cada um, porque é diferente, e na ação individual ela é muito mais célere, tem uma facilidade muito mais rápida de você conseguir que o juiz aplique o direito àquele trabalhador, porque o volume financeiro na hora de aplicar é menor. E aí a ideia é essa, pedir direito, garantir que o Estado garanta o direito à progressão, que está atrasada, e também pagamentos retroativos da database, gratificações que o governo está devendo aos servidores, e também esse retroativo das progressões. É uma ação que é rápida, tem saído o resultado, e agora nós já estamos com os primeiros servidores já com seus processos transitando, o nome é esse, transitando em julgado, ou seja, finalizando o processo já em fase de execução. E aí com isso o trabalhador vai ter suas progressões aplicadas dele próprio, individual dele, não aquele volumão total de todo mundo, e com isso está sendo mais célere os processos. O sindicato também continua fazendo as ações coletivas, mas entendemos que na busca do direito individual tem sido um resultado melhor, porque todo mundo sabe que no regime público, no serviço público, tudo que é público e quando é direito, ele prescreve. Sim, se você não receber a parcela, e o retroativo prescreve a partir de 5 anos. A pessoa que tem 5 anos em um mês, ele recebe dos últimos 5 anos e ele prescreve o último mês. Mas se ele entrar com ação agora, a partir dali, dos últimos 5 anos para trás, ele não prescreve mais. No momento que ele ajuizou, ele não prescreve mais o direito dele. No momento que sair, ele receberá o retroativo e terá seu direito garantido no vencimento. Então, esse ano não está sendo difícil, mas o Sintras é firme na sua decisão, firme na sua luta, firme e perseverante nas suas reivindicações. Nós não vamos abrir mão do direito do trabalhador tocantinense, e estaremos firmes, independente do que vier, independente da tentativa que o governo federal, o governo estadual, com certeza vão tentar tirar o direito do trabalhador, eles acham que servidor público é Marajá, e servidor público não é Marajá, o nome é bem claro, é uma pessoa que serve à população, ele é o único que faz o serviço à população e não pode cobrar nada disso, então é um serviço que é gratuito à população. A população paga o servidor para que ele preste esse serviço. E se você não tiver condição de fazer isso, se o Estado não der conta de fazer o serviço, ele não pode fazer se ele não tiver o servidor fazendo esse serviço por ele. O servidor efetivo é tudo nesse Estado. Com certeza. Eu ia até falar, Manuel, porque você falou do database agora, que foi uma situação que durante todo esse ano a gente veio sempre batendo em cima, porque sabíamos, né, a gente via a luta do sindicato em relação a isso, o database não foi fácil, e saber então que está fluindo, está acontecendo, a gente fica feliz, porque um servidor bem efetivado, recebendo em dia, com certeza, em contrapartida a gente tem o trabalho dele muito melhor, né? Com certeza. Veja bem, gente, uma database de 3,88% de aumento. Os governadores achavam que era difícil pagar. Então, quando o governador quer fazer, é fácil. O governador atual foi lá, dividiu em 5 parcelas, pagou e efetivou as parcelas, e eu te garanto a você, o Estado não quebrou. Agora, o que quebra o Estado são as falcatruas que muitas vezes os governos fazem. Não estou falando que o governador atual fez, mas acontece, tem vários processos contra os governadores que aí passaram. E por que então que está acontecendo isso? Porque as pessoas têm usado de má fé o erário público. Priorizam o errado em vez de priorizam o bem-estar, talvez, dele e não o bem-estar da população. Então eu espero
que o governador atual não parta para essa primícia de tentar fechar contrato com esses empresários que são fraudulentos, pessoas que não se preocupam com a nossa população, e que ele pense que, se ele fizer um bom trabalho, a vida dele, o futuro dele, com certeza está na história do estado do Tocantins. Mas se fizer um mau trabalho, o futuro é isso. Aconteceu agora com o governador, outros governadores presos, gente presa por aí, a gente acha isso muito ruim, porque é um demérito para a classe política, que nós sabemos que é tão essencial para o nosso serviço, e nós não vivemos sem a política. Tudo que acontece de serviço público no Brasil, ela é feita através da política, da eleição. E sem o político não adianta, nós vamos viver. Então precisamos que os nossos políticos sejam honestos, para que nós possamos devolver à população serviço de qualidade, que o servidor público receba seu salário em dia, que as gratificações sejam aplicadas de forma gradativa, não onera tanto, o passivo do Estado não cresce tanto. Hoje o Estado deve quase R$1 bilhão aí só para servidor, se você for analisar todas as despesas que existem. Isso é muito para um Estado novo, que começou há 30 anos, e nós estamos aí com um valor desse. Falta de cumprir com suas obrigações e pagar em dia aquilo que deve. Se o trabalhador paga em dia o que deve, por que o governo não cumpre com suas obrigações, pagando em dia o que deve ao servidor, ao trabalhador? E também devolver à população a saúde de qualidade, que é o que nós precisamos. Isso é verdade. Manuel, e quais as perspectivas para o ano de 2019? O que o Sintras, o que o sindicato tem em mente aí que vai ser trabalhado no próximo ano? Tá. Nós já estamos agora com vários projetos. Entre eles, estamos com 2 atos de progressão pronta, um de progressão horizontal, um de progressão vertical, já estão na mão do sindicato, já devolvemos à comissão, a comissão está trabalhando ele, nós estamos exigindo do governo a publicação. Esperamos que o governo publique. Se não publicar, teremos que ir para a medida judicial, que não é bom. Então a gente prefere que o governo faça seu papel, amigável, né? do que ficar abarrotando a justiça de processo, sem que eu entenda que seria um papel próprio do governo. Estamos também com o projeto das pessoas aposentadas, que tem progressão atrasada agora, já inclusive em fase bem avançada de negociação com o governo, que é para aplicar as progressões desse aposentado, que já está aposentado no GEPREV, para poder ele ter graduado o seu salário no nível máximo que ele tem direito, e também poder ter uma vida futura, uma vida de aposentadoria sossegada, poder viajar, poder comprar seus remédios, que é o momento que ele mais precisa. Não é justo que trabalhadores aposentados tenham 2, 3 progressões atrasadas, e o governo não processa essas progressões, não publica, não faz o efeito financeiro, deixando o trabalhador em prejuízo. E nisso está criando, viu, Maera, um passivo grande. Cada servidor com 30, 40 mil para receber. Onde é que o Estado vai pagar isso? Onde é que vai ficar essa situação? Vai ser, né? Esse é um dos projetos, nós estamos falando sobre progressões. Database, queremos que em maio o governo efetive a database do servidor, né? Nós temos também um trabalho muito importante para conseguir fechar a convenção coletiva, né? E uma luta grande que nós temos que garantir para o servidor, condições de trabalho. Nós estamos vendo cada vez mais, gradativamente, a condição de trabalho piorando. O governo agora aplicou uma portaria deixada pelo antigo secretário de Saúde, Musafi, que reduziu a quantia de alimentação que servia ao servidor. Servidor que trabalha a noite toda com uma alimentação só. Isso é vergonhoso. Meu Deus. É economizar com a fome do trabalhador. Um servidor que entra no plantão 7 horas e sai 1 hora da tarde, ele toma um lanche só. Um lanchinho de manhã, o café da manhã. Aí ele chega, toma o café da manhã e fica de 7 a 1. Se nós entendemos que no mínimo 5 refeições diárias, nós não fazemos, se nós fizéssemos menos 3, estava bom, como é que nós ficamos de 7 horas até 1 sem ter uma refeição? E vai para casa sem almoçar, porque não pode, entendeu? Não pode almoçar. Então, esse tipo de coisa, daqui a pouco, o que acontece? Os cuidadores estarão precisando ser cuidados. Isso é verdade. Porque estão doentes. Vai inverter o papel. Né? Inverter o papel. Então, está totalmente, a história está mudando ao contrário. Então, pensamos que o governo precisa pensar na qualidade do serviço, fazer com que essa população receba um serviço de qualidade, com profissionais que sejam bem valorizados, bem alimentado, condição de trabalho, equipamento de proteção individual, Maera, é primordial, a proteção do trabalhador é primordial. A saúde do trabalhador é primordial. Então, nós estamos lutando agora. Vamos lançar agora, a partir do mês de dezembro agora, para iniciar em janeiro, uma campanha, uma cartilha do assédio moral, para mostrar para o trabalhador que assédio moral é crime, assédio moral é danoso à saúde da população, é danoso à saúde do trabalhador, coloca as pessoas
em licença médica, porque o psicológico das pessoas é o principal. Se eu estou com o psicológico abalado, eu vou aplicar mal um procedimento e com certeza vou adoecer a população. Lançaremos também agora, a partir do ano que vem, entregaremos a partir do ano que vem, em maio, a sede social da nossa regional de Araguaína, tão sonhada sede de Araguaína. Lá vai ter uma sede social administrativa, uma sede que será apresentamos a administração, entendeu? Teremos também a hospedagem do trabalhador, teremos também o lazer do trabalhador. Então o hotel todo tem tudo, então, equipado, lá a nossa sede vai ter a área administrativa, vai ter a área social e vai ter também a hospedagem, chamado Hotel em Trânsito, em Araguaína. Compramos um terreno, 2019, dinheiro do trabalhador, né? Com construção. Então nós queremos fazer no dia 26 de maio, queremos entregar essa sede. No dia que o Sintas completa 30 anos da sua fundação, entregaremos a sede de Araguaína. Já pensou esperar 30 anos? Mas essa direção vai entregar para Araguaína, nossa segunda maior regional, a primeira maior regional do estado, entendeu? Só perde para Palmas em número de filiados, nós vamos entregar em maio essa sede. Então o ano de 2019 está cheio de coisa boa. Está cheio de projetos novos e outros projetos de construção. Vem no decorrer. Nós temos a regional de Paraíso com lote pronto e projeto aguardando sua construção. Compramos um terreno agora para Augustinópolis, compramos um terreno para fazer sede social de Gurupi. Fora que a Ararraias, Dianópolis e Paraíso já tem também terreno pronto para construção. A sede de Palmas também está bem organizada, bem ampliada. Então entendemos o seguinte, nós temos hoje um sindicato forte, que depende só do trabalhador. Haja visto que perdemos mais de 600 mil reais só de imposto sindical, mas não paramos nosso trabalho, readequamos a casa, fizemos a organização da máquina, a organização do serviço que tinha que fazer, reduzimos onde tinha que reduzir, mas não paramos a devolução ao trabalhador, né? Daquilo que nós temos. Isso que é importante. Manuel, eu quero muito agradecê-lo por estar com a gente mais uma vez. Eu tenho certeza que esse ano de 2018 foi ano de luta, de plantar, que no próximo ano vem a colheita e vai ser só coisa boa. Muito obrigada por estar com a gente mais uma vez. Eu agradeço a vocês, entendeu? Eu agradeço ao programa, a parceria que nós temos, e eu quero também desejar a todas as famílias tocantinenses, a todos os trabalhadores em saúde, a nossas famílias que deixam a gente lutar em prol dos trabalhadores, desejar com um ano novo cheio de realizações, final deste ano muito bom e o ano que vem com muita luta, muito sacrifício, mas com, se Deus quiser, muita vitória. Feliz 2019 para todos nós. E esse resto de ano com muita luta e sacrifício, mas nós não temos que paralisar, vamos lutar e só agradecer a Deus, que Deus é que dá a nossa força e nós vamos conseguir aquilo que nós almejamos. Obrigado a vocês por mais essa oportunidade. Obrigada. E agora a gente vai para as nossas dicas de saúde. Não sai daí que eu volto já já. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Seibin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Seibin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Landgraf Odontologia Premier.
Oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. Estamos de volta e será que você aí de casa está cuidando da sua audição? Está dando devida atenção para essa região do nosso corpo? O Dr. Antônio de Deus, ele é otorrinolaringologista, está com a gente aqui e vai esclarecer muitas dúvidas. Dr. Antônio, bom dia. Bom dia, como está? Muito bem. Bom dia a todos. Quero primeiro falar que é uma honra imensa ter você conosco no nosso programa. É um prazer imensurável mesmo tê-lo aqui e poder entrevistá-lo. Obrigado. Depois de 25 anos de Palmas, né? Primeiro otorrino, então a gente está bem à vontade aqui, viu? Coisa boa. Gosto muito de ajudar essa população nossa. Então, está no lugar certo. Doutor Antônio, eu queria que a gente começasse a falar sobre os fones de ouvido. A gente aqui durante o nosso bate-papo, antes de começar a entrevista, você falou que está sendo muito comum, é a procura maior hoje no consultório no dia a dia, as lesões no ouvido por causa do som usado de fone, usa muito alto e acaba prejudicando. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Isso é o modismo que está acontecendo atualmente. As crianças, os adolescentes, os jovens estão usando demais o fone de ouvido, ou aquele de concha ou aquele interno. Pequenininho. Mas não é o fato de ser de concha ou interno, o problema é a intensidade do som acima de 60, de 80 decibéis. Isso está causando nos nossos jovens uma perda auditiva irreversível. E acaba que estão tendo problema muito mais cedo, né, doutor Antônio? Então, normalmente com a velhice, 60, 70 anos, as pessoas normalmente ficam surdas ou perdem um pouquinho a audição. Mas os nossos jovens, com essa mania de usar o som muito alto, eles estão ficando 30, 35 anos com uma deficiência muito grande de audição. E essa deficiência ela é irreversível. Então, se lesionou, não consegue recuperar mais, doutor Antônio? Não consegue recuperar. Então você vê os jovens hoje com 35, 40 anos, com audição muito baixa, tendo que já usar os aparelhos auditivos. E são pessoas que estão trabalhando, o mercado de trabalho e precisando deles, e eles esqueceram de se prevenir e fazer o trabalho, quando adolescente, de usar um som mais baixo. Infelizmente. Então, e qual que é a altura ideal, doutor Antônio? Então, entenda bem, os jovens que estão nos ouvindo, as pessoas que estão ouvindo muito som, ótimo que vocês gostem de ouvir o som. O que eu falo é o seguinte: coloque o som o mais baixo, o mais agradável, da altura da voz que você está conversando com seus amigos, a altura da voz da sua casa, dos seus familiares, da sua mãe, do seu pai conversando na mesa do almoço. Essa é a intensidade, que ela gira em torno de 30 decibéis. Então, essa é o ideal para não prejudicar. Para não prejudicar. Ou então, o que você tem que pensar é o seguinte: para você ter um ouvido bom, quanto mais baixo você ouvir, mais você treina ele a ouvir som cada vez mais baixo. Quando você bota um som muito alto, aí você só quer ouvir coisas altas, e aí prejudica. As pessoas não têm que falar alto. É isso que nós temos que falar hoje. É isso que nós temos que mostrar para esses jovens. Doutor Antônio, fora essa situação do fone muito alto, de prejudicar, de lesionar, né, a audição, tem também essa troca de fone que pode passar doença, na verdade? É verdade, isso aí é bom lembrar. Foi bom você ter lembrado. Esse conduto auditivo, ele é propício de adoecer. E quais são as doenças mais comuns? São as otites, as inflamações e as micoses. Então você imagina um fone compartilhado. Um adolescente bota uma música e mostra para o outro, empresta o fone para o outro. Esse troca de fones no ouvido, você também está trocando as doenças, ou levando doença para um ouvido que não tinha nada. Esse negócio de tirar e colocar o fone, vai traumatizar e criar as inflamações, as otites. É isso que me chega no consultório. As micoses, as otites e a perda auditiva. Que é muito comum, infelizmente. E é muito comum. Como que eu sei, doutor Antônio, que eu estou tendo alguma lesão ou que eu já lesionei a minha audição? Aquele zumbido que normalmente a gente escuta depois de uma festa com som muito alto, ou até mesmo do uso do fone, é um sinal de alerta? Esse é o primeiro sinal. Então você que é jovem, você que está ouvindo o som muito alto, você que vai em boate, beleza.
Você vai voltar para casa, quando você deitar, sua cabeça no travesseiro, você vai começar a escutar um zumbido, um chiado, um grilo, um barulho no ouvido que você não tinha antes. Esse é o primeiro sintoma de perda auditiva. Então já é um sinal de alerta e essa perda então eu não consigo recuperar, doutor Antônio? Não consegue recuperar. Aquele barulhinho vai ficar o tempo todo no seu ouvido. A gente faz medicamento, ele diminui, mas nunca acaba. Ele pode piorar se você insistir no som alto. Lógico que tem profissões como serralheiro, marceneiro, quem trabalha em aviação, o barulho é muito alto. Essas pessoas, normalmente, quando não colocam o protetor, eles ficam deficiente auditivo muito rápido. São pessoas que trabalham 2, 3 anos sem proteção, já estão com lesões graves. Mas eu estou falando dos jovens. Eu quero brigar pelos meninos, pelos adolescentes, que insistem nesse negócio do som alto. Essa geração ainda tem então, como presta atenção no corrigir, zumbido, presta atenção naquele barulhinho que você falou muito bem. Né? Aquilo é sinal que você está começando a ficar surdo. Então, o que nós temos que fazer? Diminuir o volume. Não é deixar de ouvir música, que é uma delícia, mas que seja um volume mais baixo. E principalmente nas festas, né? Tem gente que gosta de ficar ali pertinho da caixa de som. Então é melhor sair um pouquinho fora. A grande orientação, porque hoje em dia as caixas estão menores e mais poderosas, né? O som está muito alto. E esse som, você perto dele muito tempo, você começa a ter lesões. O que acontece? O que é bom? Você ir nessas festas, mas levar um protetor. Nós temos aquele protetorzinho que bota dentro do ouvido, pequenininho. Aquilo é excelente. É aquele que a pessoa da indústria coloca, aquele pompe, aquele protetor auricular, pequenininho lá dentro. Não é deixar de ir nas festas. Não é o som, mas ele não precisa prejudicar a audição dele. Ele não precisa ficar surdo porque está numa festa. Entendeu? Doutor Antônio, eu queria então que você deixasse dicas para os nossos telespectadores em relação a esses cuidados que eles podem estar fazendo, qual a altura legal de estarem ouvindo, para lá na frente não terem prejuízo na audição. Primeira orientação é para os pais. Quando você vê que seu filho está escutando o som alto e você vai conversar com ele e ele não está entendendo, não está ouvindo, é levar ele no especialista. Leve seu filho no médico, no otorrino. Vai se fazer uma audiometria, que é um exame simples de audição, e a gente vai detectar o problema no início. Sim. Então os pais têm que estar atentos. Então eles já começaram. Outra coisa, os professores. Geralmente na sala de aula, onde tem 30, 40 alunos, os professores estão vendo aquele que não está ouvindo, aquele que pede para repetir mais vezes. Essa criança precisa ser encaminhada para o especialista. De um olhar diferente. De um olhar diferente. Então o professor e os pais são as pessoas que vão ver isso. Porque aquela adolescente, aquela criança, aquele jovem, ele não está prestando atenção nisso, ele nem sabe que aquele barulho é alguma coisa. Mas nós pais, nós professores, precisamos cuidar melhor e prestar mais atenção. Se notou alguma dificuldade, encaminha para o especialista. Que cuidando agora tem mais jeito, né, doutor Antônio? Muito melhor no início. Porque se deixar aquilo lesionar, fica uma lesão irreversível. Infelizmente, né? Acaba perdendo a Então audição, esse trabalho seu é muito bom, que a gente possa ajudar essa população, pode chegar nas casas das pessoas e eles ficar alerta quanto à perda auditiva. A gente fica feliz. Não é muito ruim ser surdo? As pessoas perdem todo o som em casa. E o velhinho surdo é ruim. Imagina aquele jovem que tem toda uma vida pela frente e vai começar com deficiência. O mercado de trabalho está tão difícil, ele vai pegar um melhor do que um surdo. Com certeza. Então o bom é cuidar de agora. Né? Isso é muito bom e que a gente pudesse ajudar mais vezes essas pessoas aqui. Com certeza. Doutor Antônio, muito obrigada. Vou falar novamente porque realmente é uma honra tê-lo aqui comigo. Então, espero mais vezes a sua presença aqui conosco. Bom dia a todos, estou à disposição. Obrigada. Não saia daí que a gente volta com o nosso quadro Saúde Bucal no próximo bloco. Até já! Você e sua família estão precisando de acesso fácil a consultas e exames? Então vem pro MedPrev. O cadastro é gratuito, você só paga quando usar e sempre com valores que cabem no seu bolso. Cuide da saúde da sua família de maneira inteligente. MedPrev, saúde para toda a família.
A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Landgraf Odontologia Premier. Oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Estamos de volta e agora com o nosso quadro Saúde Bucal. Você aí de casa sabia que a halitose é considerado um problema de saúde pública? Não? Então a doutora Vivian Sestari, ela é cirurgiã dentista, está com a gente aqui agora e vai tirar nossas dúvidas. Doutora Vivian, bom dia. Bom dia, Mayara. Doutora Vivian, vamos começar você explicando pra gente o que é a halitose. Sim, a halitose é um odor desagradável que as pessoas percebem e normalmente sai pela boca. E por que, doutora Vivian, é considerado um problema de saúde pública? Essa proposta foi colocada pela Associação Brasileira de Halitose porque a gente viu que os pacientes que reclamam de mau hálito ou de halitose procuram um médico. Chega no médico, o médico não consegue resolver o problema porque não é a área dele. Aí eles mandam para o dentista. Grande parte dos dentistas não estudou, não compreende grande parte do que é o tratamento da halitose. Aí encaminha para o médico e esse paciente fica perdido entre esses profissionais, né? E aí precisaria de o que a gente tem colocado como proposta é que os profissionais aprofundem um pouco mais, né, no conhecimento sobre essa área de mau hálito, halitose. Até porque, doutora Vivian, é muito comum e às vezes quem tem halitose ou não sente ou se sente, tem receio de procurar, ainda tem essa retração das pessoas, né? Sim, com certeza. Normalmente quem tem não sente mesmo, porque o que a gente fala é que o nosso bulbo olfatório, que é onde a gente percebe o cheiro, ele fica impregnado. Tanto é quando a gente põe um perfume, depois de um tempo a gente não percebe o nosso próprio perfume. Mais, é verdade. Né? E o mau hálito é a mesma coisa. Então quem tem normalmente não sente, né? Existe também pessoas que pensam ter mau hálito e não tem. É muito comum eu receber esse paciente no consultório. Ele chega achando que tem 1000 problemas, já é muito retraído por causa disso, ele escova mais o dente por causa disso e não tem mau hálito. E aí é um tratamento também para esse paciente. E a halitose, ela tem cura, doutora Vivian? Na verdade, a halitose tem tratamento. A gente faz um acompanhamento, essa pessoa vai mudar alguns hábitos dela, né? Hábitos de vida mesmo, em termos de alimentação, de higienização. Aí todas as orientações a gente faz em cima de um diagnóstico. O diagnóstico é feito em cima de um estudo todo da vida da pessoa. E aí em cima disso a gente faz orientações para mudança de vida. Essa pessoa provavelmente vai ter que ter não um acompanhamento, mas como é que eu posso dizer, um cuidado, né? Um cuidado sempre. Né? Doutora Vivian, eu tenho certeza que a pergunta que eu vou fazer agora é dúvida de muita gente que está nos assistindo. O mau hálito, ele vem do estômago? Realmente, é uma pergunta que fazem muito. É um dos grandes mitos da halitose, né? O mau hálito não vem do estômago. O nosso estômago ele tem um esfíncter que não deixa nenhum odor voltar, a não ser quando tem um arroto. No arroto, sim, sai um odor que vem do estômago, né? Mas normalmente não. O mau hálito, ou ele vem da cavidade bucal, ou ele vem dessa área de seios paranasais, ou ele vem do pulmão. Sério? Então, assim, são trocas gasosas que são liberadas e aí esse odor é exalado.
No tratamento a gente faz esse diagnóstico, né? Da onde vem, qual é a origem. Para a pessoa ter um mau hálito tem que haver um desequilíbrio no organismo, em alguma das funções. E aí é que vai o tratamento e o diagnóstico. Né? Doutora Vivian, como que eu sei que eu tenho halitose e qual profissional certo eu devo procurar para solucionar o meu problema? Aqui no Brasil a gente tem uma associação, né, que é a Associação Brasileira de Halitose. A associação tem um site e nesse site a pessoa pode entrar lá e procurar na sua região, mais perto da sua casa, qual profissional que ela poderia procurar. O site é www.aba.org.br, então www.aba.org.br. O ABA é ABHA. Certo. Então eu queria que você deixasse, doutora Vivian, dicas para os nossos telespectadores, para a gente estar praticando no nosso dia a dia e evitar ter halitose. As dicas são as dicas de uma vida saudável, né? Quando a gente está saudável, praticando esportes, uma boa alimentação, procurar regularmente o dentista. A gente tem que ter esse acompanhamento, pelo menos anual, né, de um cirurgião dentista para estar tudo saudável. Se mesmo estando tudo saudável, ainda tiver uma ponta de dúvida, tanto na pessoa como nos familiares, o ideal é que procure um profissional mesmo da área. Ok. Doutora Vivian, quero muito agradecê-la por estar com a gente nesse domingo. Foi um prazer tê-la aqui conosco, ainda mais falando de um assunto tão importante, que é tão comum e às vezes tão pouco abordado, né? As pessoas não têm tanta informação sobre a halitose. Então, muito obrigada por estar com a gente. Obrigada, Maiara. Eu que agradeço. Foi um prazer. Obrigada. E o nosso programa Agenda Médica vai ficando por aqui e obrigada a você, telespectador, que ficou comigo até agora e também a todos os profissionais que fazemos o melhor para levar qualidade de vida e muita informação boa para você. E o nosso encontro está marcado no próximo sábado na 104,7 ao meio-dia com o nosso programa Agenda Médica e, é claro, aos domingos às 10 da manhã aqui no SBT. Portanto, encontro marcado e até lá! Programa Agenda Médica. Oferecimento Oftalmologia Avançada com Dr. Márcio Adriano. Laboratório Sabin PhD. ITEPAC. Landgraf Odontologia Premier. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras. Clínica Saint Santé. Medprev, saúde para toda a família.